O verdadeiro Caribe, resistência e inclusão. Sobre os significados simbólicos de Obiá e Cristofini. O amplo mar dos sargassos de Jean Lis. Xuexi. Escola de Línguas Estrangeiras, Universidade Tongji, Xangai, China. Endereço de e-mail. Para citar este artigo. Xuexi. A verdadeira Caribe, resistência e inclusão sobre os significados simbólicos de Obiá e Cristofini na obra de Jean Lis. Amplo mar dos sargassos. Humanidades e Ciências Sociais. Vol 10, número 6, 2022, pp. doi, 10.1648/j.hss.20221006.14. Recebido, 10 de novembro de 2022, aceito, 2 de dezembro de 2022, publicado, 8 de dezembro de 2022. Resumo, como uma reescrita anticolonial de Jane Eyre, o Obiá Sargasso é reconhecido como o livro do escritor caribenho Jean Lis. Obra-prima. Conta a narrativa da família Cosvai, descendentes mestiços de colonos britânicos na Jamaica, Índias Ocidentais. Por volta de 1834. Os estudos atuais deste livro concentrarão-se principalmente na protagonista crioula branca, Antonieta, no entanto, o preto. A babá, Cristofini e seu Obiá são parte integrante da trama e receberam pouca atenção dos estudiosos. Em resposta ao fato de que tanto Obiá quanto Cristofini são controversos, este artigo examina a história e as disputas sobre Obiá e fornece uma visão geral. Resposta adequada de dois pontos de vista em termos do papel de Cristofini e seu recuo no romance. Além disso, para Cristofini, Obiá é uma arma subversiva contra o domínio europeu pós-colonial, enquanto para Antoinette, o seu fracasso expõe preconceitos culturais persistentes da ideologia eurocêntrica e as contradições fundamentais da cultura colonial. Ao analisar o conotações simbólicas de Obiá e Cristofini, esta leitura poderia oferecer aos leitores insights sobre o autêntico Caribe e as formas como as pessoas oprimidas rejeitam o legado do colonialismo, do privilégio branco e da hegemonia ocidental. Também sugere que as visões inclusivas de Lis sobre cultura e etnia, que revelam sua verdadeira intenção de escrever e o realismo da obra. Significado. Este artigo conclui que o tratamento que ela dispensa a Cristofini não é nem autoritário nem racista, mas sim um reflexo o apreço e o respeito do autor pela comunidade negra. Acima de tudo, a sua contribuição para o desmantelamento das barreiras sociais que estão enraizadas nas desigualdades raciais podem ser vistas mais claramente na perspectiva abrangente e inclusiva de uma variedade de étnicas e culturais retratadas em seu tratamento de Obiá e Cristofini. Palavras-chave: Jean Lis, Obiá Sargasso, Obiá, Cristofini, Cultura Caribenha. Introdução. Jean Lis, de 1890 a 1979, um escritor britânico nascido na Dominica. Foi aclamado como um dos melhores escritores britânicos do nosso século por A. Alvarez no New York Times Book Review. Enfatizar qualquer uma dessas identidades não faz justiça à riqueza de seu trabalho e ignora como ele coloca em questionar as próprias categorias em que ela foi colocada. Ela tem sido variavelmente considerado como um modernista, um pós-colonialista, um escritor britânico e um escritor caribenho. Para Jane de Charlotte Brontë. 1847, Obiá Sargasso é audaciosa, feminista. E uma resposta flagrantemente anticolonial. É amplamente considerado como a magnum opus de Jean Lis e conta a narrativa do família Cosvai, os descendentes mestiços dos britânicos, colonos na Jamaica, Índias Ocidentais, na época de 1834. Emancipação, que estão socialmente isolados tanto da população local, nativos e os brancos. Antoinette Cosvai Mason, ou Bertha. Conforme seu marido passa a nomeá-la, narra a primeira e a última sessões da peça, enquanto seu marido inglês, Rochester, narra o segundo. O Obiá Sargasso levou 9 anos para ser concluído. Jean Lis, que anteriormente havia sido subestimado como escritor por mais de 40 anos, ganhou destaque após seu publicação em 1966. Além de catapultar Lis para a fama, este trabalho também deu origem ao movimento Lis Study em crítica literária. Com a ascensão do feminismo e do pós-colonial estudos, Lis é mais reconhecido como um escritor do Caribe ou nas Índias Ocidentais devido à sua complexidade e identidades multifacetadas. Como o clássico do movimento feminista e revisionismo pós-colonial, O Grande Mar dos Sargassos tem sido o 379 Xuexi, A Verdadeira Caribe, Resistência e Inclusão, sobre os significados simbólicos de Obiá e Cristofini em Obiá Sargasso, de Jean Lis. Objeto de inúmeras análises acadêmicas, muitas das quais situaram seu debate dentro do cânone expansivo do Caribe. Literatura e cultura. 18. Até a década de 1980, o feminismo e o pós-colonialismo formaram espinha dorsal da maioria das análises de Obiá Sargasso como uma obra literária. Trabalho. As discussões sobre o trabalho de Lis centraram-se em Antonieta, nomeadamente a ligação entre a heroína, identidade crioula branca e sua dupla filiação social. A literatura caribenha serve a um propósito importante ao fornecer voz para aqueles que de outra forma poderiam ser silenciados. Como o mais distinta e única senhora negra na obra que interage frequentemente com crioulos brancos, Cristofini é uma periférica personagem que está sem palavras desde o início. E Obiá, como um dos elementos constituintes da cultura caribenha local, é consistentemente estigmatizado como mau ou criminoso. No entanto, apesar o fato de Cristofini e seu Obiá desempenharem papéis vitais no trabalho, os estudiosos nunca lhes prestaram atenção suficiente em termos de seu valor simbólico. Enquanto Lis faz Obiá e sua justiça praticante neste romance, ao examinar os papéis e o significado simbólico de Obiá e Cristofini, esta leitura conclui que o autor busca uma solução não contaminada pelo patriarcado e colonialismo através do uso de um estilo feminino de escrita e linguagem em sua representação de Obiá e seu cuidadoso descrições de Cristofini, salvaguardando assim a marginalizados e defendendo a singularidade do Caribe. Cultura. Ao fazer isso, esta pesquisa poderia fornecer aos leitores insights sobre o caribenho autêntico e a resistência, estratégias dos povos oprimidos. Enquanto isso, investiga as visões inclusivas de Lis sobre etnia e cultura. Quais são sua intenção genuína escondida no texto? 2. Obiá e Cristofini, o mágico. Arte da resistência. 2.1 Origens de Obiá no Caribe, religião ou superstição. As origens de Obiá 1 estão envoltas em mistério, embora
Acreditasse que surgiu de uma complicada teia de crenças culturais e circunstâncias históricas repressivas. Isso foi levado para as Índias Ocidentais por africanos ocidentais que eram mantidos como escravos. Apesar de numerosos autores de ancestrais caribenhos ou descendentes de caribenhos fizeram Obiá justiça na literatura e na história, as opiniões oficiais sobre Obiá sempre foram negativas e ainda é proibida em muitos países hoje. Fingindo ter comunicação com o diabo ou assumindo a arte da bruxaria eram seus originais definições. 9. E Obiá está inextricavelmente ligado a palavras como magia negra, bruxaria, superstição e paganismo. Inicialmente, os proprietários de terras das Índias Ocidentais consideravam Obiá uma espécie de piada, mas à medida que Obiá se tornou mais próximo, identificado com revoltas de escravos, os proprietários de escravos começaram a vê-lo como um ameaça. 8. Por exemplo, Obiamen desempenhou um papel fundamental ao presenteando escravos com fetiches de sorte e ungindo-os com uma às vezes é escrito Obi, Obeia ou Obia, olhos que os fizeram sentir que eram invulneráveis durante o rebelião cafona de 17.602. 8. Os proprietários de plantações começaram a ver Obiá como um problema, como as ansiedades dos brancos sobre as rebeliões de escravos continuou a crescer em correlação com o florescimento do negro populações nas ilhas. 7. Para combater isto, o colonialismo. A autoridade da época aprovou uma série de leis especificamente direcionando a questão. A Lei da Jamaica de 1760 foi a primeira legislação aprovada no Caribe para criminalizar os negros, pessoas, não pessoas brancas, de possuírem fetiches Obiá ou materiais. 7. Embora a proibição contra Obiá tornou-se nula e sem efeito com a abolição da escravatura em 1834. Atos como a Lei da Vagabundagem de 1833 e a primeira Lei Obiá Autônoma, aprovada em 1854, tornando Obiá um criminal punível com flagelação e prisão, foram rapidamente promulgada pelo governo jamaicano para garantir que Obiá permaneceu uma ofensa. 10. A questão de saber se Obiá pode ou não ser considerado um a religião sempre esteve no centro de debates acalorados. Um dos primeiros argumentos de que Obiá deveria ser legalizado porque os atos anti-Obiá violam o princípio da a liberdade religiosa foi feita por Francis Marcelli Kleinberg III, na década de 1970. Embora tais pontos de vista tenham repetidamente desviado pela oposição, muitos estudiosos definições de religião são usadas em contra-argumentos para mostre que Obiá não é uma religião. Wilfred Cantwell Smith argumenta que o conceito de religião como uma sistema de doutrinas escrituras crenças. 17. David Scott examina a noção religiosa enquanto reflete sobre a atual história budista do Sri Lanka, que sem dúvida influencia nacionalismo. Ele insiste que religião significava apenas o estado de vida vinculada por votos monásticos e tinha uma visão estreita e técnica. Significado. 17. Mesmo analistas favoráveis, citando Elizabeth Paravicini Gebert e Margarit Fernandes Olmos como exemplos, acreditam que Obiá não é tanto uma religião como um sistema de crenças enraizado em noções crioulas de espiritualidade. 9. Embora Wilson Harris não aborde diretamente a questão sobre se Obiá é ou não uma religião em seu ensaio avaliando trabalho de Liz, ele expressa forte oposição ao influência da superstição feudal de Obiá. Obiá é um termo pejorativo, afirma, porque reflete significativamente um estado de espírito ou constrangimento tanto no ocidente negro quanto no branco. Índios, uma convicção da magia necessária, do fogo do inferno necessário, ou purgatório através do qual reentrar em origens perdidas. Céus, divindade perdida. 5. Semelhante ao folclore difundido em torno dos ritos e crenças da prática oculta conhecida como Obiá, o Fé Batista Espiritual 4. Tem sua própria cota de lendas. Eles ambos compartilham a experiência de serem explicitamente proibidos por 2. A rebelião Tec, também chamada de Guerra Tec ou Revolta Tec, foi uma rebelião generalizada de escravos na colônia britânica da Jamaica na década de 1760. 3. Ver Francis Marcelli Kleinberg, uma análise da lei relativa a Obiá na Commonwealth do Caribe. Tese de LLB, Universidade das Índias Ocidentais, CAV. Campus Colina, 1975. 4. A fé batista espiritual é uma religião cristã criada por africanos escravizados em as plantações para onde vieram nos antigos países das Índias Ocidentais Britânicas. É uma religião sincrética afro-caribenha que combina elementos das mais variadas religiões tradicionais africanas trazidas pelas populações escravizadas com o cristianismo. Humanidades e Ciências Sociais 2022, 10, 6378385380. Atos coloniais. As autoridades coloniais disseram oficialmente que os batistas espirituais criaram muito barulho e perturbaram calma durante suas bárbaras práticas de adoração, o que levou à proibição da fé em 1917. Embora nunca tenha sido diretamente declarado, o verdadeiro motivo da hostilidade para com devotos era que a maioria de suas atividades se originou em um passado africano. 6. Como resultado, na segunda parte do século XX, adeptos da fé batista espiritual e seus aliados mobilizaram com sucesso reivindicações de direitos religiosos. Liberdade para conseguir a revogação. 9. A portaria proibitiva de a fé batista espiritual estava em vigor em Trinidad e Tobago há 34 anos, mas Obiá é considerado atos criminosos na maior parte do Caribe de língua inglesa por mais de 200 anos. Os oponentes das leis anti-Obiá argumentam que Obiá deveria ser descriminalizado com base em crenças religiosas. Liberdade, mas até agora não tiveram sucesso. Isto. A realidade provou que é muito mais difícil escrever Obiá em a categoria de religião do que fazer um movimento equivalente para o batismo espiritual. Concluindo, há um grande desacordo entre acadêmicos sobre o lugar preciso de Obiá como um centro cultural. Fenômeno. Não há como negar, entretanto, que Obiá foi uma ferramenta dos oprimidos na sua luta pela liberdade. Para o grupo oprimido, este tipo de ritual centrado na África e observância religiosa que expressa a vontade de um povo oprimido, desejo de uma base segura do eu na força comunitária e integridade é exatamente o que eles precisam. 14. Localizado no
Encruzilhada entre política e espiritualidade, Obiá tem sido chamada de arte mágica da resistência por sua capacidade de dar, tanto seus praticantes quanto aqueles que buscam sua ajuda, confiança para enfrentar a injustiça. Muitos Obiá profissionais ascenderão a posições de autoridade dentro de seus comunidades, ganhando o respeito e a reverência de seus concidadãos e o pavor dos colonos europeus que reconheceu o perigo representado pela influência de Obiá. 2.2 Obiá de Cristofini, resistência ao colonialismo. A história da espiritualidade afro-caribenha enfrentando colonialismo e racismo tem sido uma história de respeito pelo poder das palavras como armas na resistência à injustiça. 11. Segundo os historiadores, Obiá é um sistema de cura espiritual e práticas de justiça. 2. É rotulado como bruxaria maligna pelos proprietários de plantações brancos, mas é visto como uma espécie de sacrossanto poder espiritual pelos crentes negros. No amplo mar dos Sargassos, as práticas misteriosas e o poder de Obiá como crença vêm à tona através dos remanescentes do cristianismo. Cristofini, Ababá, é a melhor representação de Obiá como símbolo de desafio contra a opressão colonial. A opressão colonial imperial continua na era pós-escravidão, sob vários disfarces, incluindo governos, elaboração e aplicação de políticas, opressão política, racismo institucionalizado e exploração econômica. O dote da manha-net inclui a contratação de Cristofini, uma enfermeira negra da Martinica. Já que Cristofini é mostrada por isso como tendo uma pele muito escura, isso pode ter conotações, significando algo relacionado à magia negra, o que aumenta a mística e o espanto evocados pela obra. Ela não é como as outras mulheres porque nenhum outro negro mulher vestia preto ou amarrava o lenço Martinica. Moda. 13 As empregadas ajudam porque são com medo de Cristofini, ela nunca lhes dá dinheiro, em vez disso, ela faz com que tragam produtos frescos como pagamento. Além disso, seu poder de resistência reside em sua visão perspicaz, língua e seu status especial como mulher Obiá, que não só representa uma ameaça ao privilégio imperial, mas também supervisiona a ambição de Rochester de afirmar o domínio. Como Jafeng aponta claramente, como fonte de poder, ela. Língua negra, combinada com o misterioso Obiá. Arte negra, constitui uma ameaça e um desafio para Rochester. Inglesidade e supremacia cultural. 23 Num esforço para controlar a mulher Obiá por medo, Rochester escreve carta para a polícia informando onde Cristofini está. No entanto, Cristofini não é uma mulher tradicional e inferior. Mulher subalterna 5. Mas uma mulher guerreira e corajosa. O suficiente para desafiar a autoridade branca, recorrendo ao poder de Obiá. Cristofini não se incomoda com Rochester ameaças de usar a polícia e a lei britânica contra ela. Em vez disso, ela serve como sua juíza e cataloga todas as coisas más que ele tem feito para Antoinette, deixando Rochester sem palavras. Desta forma, o discurso dos colonizadores, que lhes garante o controle sobre as Índias Ocidentais, é minado pela força do linguagem Obiá. Mesmo enquanto Rochester se prepara para usar isso ridícula legislação inglesa para revelar o ilegal de Cristofini. Uso de Obiá, Cristofini continua a defender fortemente, dizendo que as alegações de sua insanidade são baseadas em boatos e argumentando que ela deveria receber de volta a posse de sua propriedade. Ao usar o inegavelmente Obiá, Cristofini altera a dinâmica do poder colonial entre o colonizador e o colonizado. Embora as regras locais praticadas pelos britânicos sejam bastante hostil a ela, como uma obibruxa, Cristofini é capaz de ter mais voz em todos os níveis da sociedade e participar mais ativamente nas preocupações do Caribe pós-colonial. Cultura. Ela nunca falou com Antoinette e Rochester como um servo submisso poderia. Quando Cristofini e Rochester finalmente se enfrentam, ela usa seus extensos contos de obibruxaria para afastá-lo de Antonieta por causa de sua proteção. E Rochester acredita firmemente que é Obiá que se coloca no papel de escravo trabalhador, fazendo-o repetir inconscientemente as palavras dela em seu coração. Parece que a cultura que ele subjuga agora começa a subjugá-lo. Mary Lou Emery, especialista em Liz, disse. 3. Agora cada palavra que ela disse foi ecoada alto em minha cabeça, de Rochester. Para que você possa deixá-la em paz. Deixe-a em paz. Não estou dizendo a ela por quê. Por quê? 5. Isto refere-se ao conceito de subalterno de Spivak, referindo-se a grupos que são excluídos do discurso político dominante e podem ser de diferentes classes, raças, gêneros, idades ou profissões, mas grupos igualmente esquecidos. 18. Subalterno. Mulher refere-se a uma mulher do terceiro mundo e de países que colonizarão ou ainda estão colonizando. 381 Jueshi, a verdadeira Caribe, resistência e inclusão, sobre os significados simbólicos de Obiá. Cristofini White Sargassusi, de Jean Lys. Chega de amor, em Chega de amor, 16. Além do mais, Cristofini, por sua distinta ponto de vista religioso-filosófico, é capaz de ver através as máscaras hipócritas dos colonizadores, e ela zomba do novo sistema colonial mais insidioso que está escondido na lei e a missão civilizadora nas sociedades pós-coloniais. Chega de escravidão. Ela tem que rir. Esses novos têm carta da lei. A mesma coisa. Eles têm magistrado. Eles. Ficou bem. Eles têm prisão e gangue. Eles conseguiram máquina de piso para esmagar os pés das pessoas. Novos poores do que os antigos, mais astutos, só isso. 13. Resumindo, Cristofini tornou-se um amortecedor para paradoxos sociais em todos os níveis da cultura caribenha, uma vez que os negros amam a sacralidade do Obiá, enquanto os brancos temem isso. Ela tem a capacidade de entender a interação entre diferentes grupos e suas ações no local. Convulsão, e ela não perde tempo lutando pelos direitos de brancos bons e inocentes e alertando os negros recém-libertados contra a vingança e a arrogância. Ela avalia as circunstâncias, planeja sua própria rota e faz o possível para manter um compromisso com a justiça sem perder de vista o seu objetivo. Para evitar uma recorrência da história, ela expõe maldades dos neocolonialistas e lutas por justiça contra eles. Aqui, ela permite que o representante do Obiá no Caribe
voz dentro de si para ser ouvida. O Obiá não é apenas um sinal de resistência, mas também uma esperança de libertação. 11. 2.3 O fracasso de Obiá, preconceitos eurocêntricos. Ideologia e as contradições na cultura colonial. Obiá é uma ferramenta de justiça, uma arma de resistência contra colonização imperial e um caminho para os negros das Índias Ocidentais, que Cristofini representa para fazer ouvir suas próprias vozes. No entanto, representa preconceitos arraigados em países eurocêntricos. Ideologia e as inconsistências inevitáveis do colonialismo. Cultura para a senhora branca crioula Antonieta. Exteriormente, Antoinette pretende usar o poder de Obiá para resistir à opressão física, espiritual e financeira de Rochester. Mas, na realidade, ela está fazendo isso para alcançar seu próprio objetivo pessoal. Objetivo de encontrar o amor com base em suas falsas percepções sobre Rochester. Na segunda sessão do romance, Antonieta pergunta Cristofini pela assistência em um esforço para empregar bruxaria. Obiá, para influenciar o marido. Ela é aconselhada por Cristofini que Obiá não funciona com pessoas brancas. A não é uma inglês branco como o marido nem um caribenho negro. Homem como Cristofini. Ela não tem o respeito inabalável e admiração que um homem negro tem por Obiá, bem como a desdém e terror que um branco sente por ela. Em vez de curando seu casamento, a ação de andando a Rochester. O remédio, um afrodisíaco, na verdade, que ela implorou. Cristofini serve apenas para aprofundar a divisão entre eles. Quando Antonieta experimenta os efeitos devastadores do afrodisíaco e a traição de Rochester, ela perde a fé no Obiá. Na realidade, o fracasso do desempenho de Obiá é um resultado dos sentimentos ambivalentes de Antonieta em relação ao Obiá e sua ignorância dos preconceitos embutidos no eurocêntrico. Ideologia e os conflitos inevitáveis entre duas pessoas de raças diferentes. A opinião de Antonieta sobre Obiá oscila como um pêndulo. Por um lado, ela acredita no mistério de Obiá e poder, mas por outro lado, ela tem medo disso. Durante ela casamento da mãe com o Sr. Mason, Antoinette ouviu conversas dos convidados. Porque uma pessoa altamente rica, cavalheiro branco, se casa com uma viúva sem um centavo para ela. Nome e colibri, uma ruína de lugar. Pessoas no cidade espanhola logo ficou alvoroçada com menções a ela. A coisa toda é um mistério. É útil manter uma matinica. Obiá mulher nas instalações. Cristofini e Obiá. Mudou. 13 ficou impressionada com o misterioso e caráter imprevisível de Obiá durante este incidente. Além disso, as experiências de infância do protagonista aumentam sua horror e mística. Um dia, enquanto esperava na casa da babá sala, ela de repente sentiu um arrepio percorrer suas costas. Então ela viu o seguinte. A porta estava aberta para a luz do sol e alguém estava assobiando perto dos estábulos, mas tive medo. Eu tinha certeza. Aquilo escondido na sala, atrás da velha imprensa negra. Era a mão seca de um homem morto, penas brancas de galinha e um galo com a garganta cortada, morrendo lentamente, lentamente. Passe por aqui. Gota de sangue estava caindo em uma bacia vermelha e imaginei que podia ouvir. Ninguém nunca tinha falado comigo sobre Obiá. Mas eu sabia o que encontraria se ousasse olhar. 13. Esta descrição contém vestígios de elementos góticos. Aqui. Jean Lis reflete o Morro dos Ventos Uivantes, 1847, de Emily Bronte. Lis leu o livro sobre a época em que concebeu Aide. Mar dos Sargassos. As descrições da mão seca de um homem morto. Penas brancas de galinha, um galo com a garganta cortada são animais. Sacrifícios em rituais Obiá. Quando criança, Anne foi escalada para escuridão misteriosa e assustadora por esses eventos e rumores. À medida que ela muda seu pêndulo até a idade adulta, Antoinette se acostuma com Obiá devido à sua confiança em Cristofini. A maioria dos livros dela. Quarto estão relacionados a Obiá. Além disso, ela relata vagamente onipotência e mistério da babá para os efeitos de Obiá. Procura sua ajuda sempre que está em perigo. Não há dúvida de que a transformação de Anne em sua visão de Obi de antes para depois não é resultado de sua identificação com o sistema de crenças negro, mas sim o resultado de seu crescimento, dependência e fé na babá, bem como na percepção de que Obi poderia ajudá-la a realizar seus próprios objetivos. Concluindo, a protagonista Antonieta, uma crioula branca, e sua babá negra Cristofini, uma crioula negra, 2. Mulheres de diferentes etnias, ambas sofrem com questões de gênero, raça, opressão discursiva e cultural sob a colonização, e ambos contam com o poder de Obiá para resistir. Notável é o fato que os níveis de resistência entre os dois são diferentes. Cristofini é uma mulher guerreira, lutando contra o império. Tirania colonial com seu caráter inclusivo e justo. Perspectivas enquanto protege Antoinette como se ela fosse sua próprio filho. Através de suas palavras e ações, Cristofini falando pelas mulheres negras mais oprimidas do colônias, mina o colonialismo e o ocidente. Imagem estereotipada e homogeneizada das mulheres no terceiro. Humanidades e Ciências Sociais 2022, 10, 637833853882. Mundial, libertando-se finalmente da tirania masculina e domínio colonial. Em contraste, Antonieta é mais parecida com um pêndulo. Ela exibe atitudes contraditórias sobre a dominação masculina e discurso colonial que são ao mesmo tempo resistentes e agradáveis. Subversivo e cúmplice, e esse tipo de vacilação e a incerteza é uma das principais causas de sua terrível morte no fogo. Além disso, em vez de espiritual e identificando-se culturalmente com Obiá, ela usa o poder de Obiá para conseguir o que ela quer. E o fracasso de Obiá leva a seu fim trágico como uma louca no sótão, ilustrando a conflitos inerentes entre o eurocêntrico e o colonial. Cosmovisões. As leituras de Rochester dos relatos de Obi bruxaria estão repletos de preconceitos europeus sobre os habitantes locais, também refletindo essa separação cultural. Enquanto isso, o vivo, morto, zumbi, é outro ícone comumente conectado com Obi bruxaria. Segundo a tradição caribenha, zumbi refere-se aos mortos que parecem vivos ou aos vivos que morreu. Quando Antonieta é feita prisioneira no sótão de Thornfield Hall, sua condição de carne e osso reflete isso. Mitologia. 3 Cristofini, inclusivo de Jean Lis.
Visões da identidade étnica. 3.1 As implicações do papel de Cristofini. Na conclusão da segunda parte, Cristofini é ameaçada de prisão quando ela sugere Rochester que devolvesse uma parte do dote de Antonieta. Após uma discussão acalorada, Rochester expulsa Cristofini da história, e ela foi embora sem olhar para trás. 13 Alguns críticos pós-coloniais têm opiniões divergentes sobre o papel de Cristofini no livro de Liz. Eles argumentam, liderado por Gayatri Spivak, que Cristofini é retratada como uma sujeito de fala subalterna no trabalho de Liz, e que seu trabalho está implicado na mesma escrita imperialista que Jane Eyre. Spivak afirma que o trabalho de Liz foi escrito no interesse de o crioulo branco em vez do nativo. 18 Verônica Maria. Gregg também acredita que é verdade que Cristofini é formada de acordo com os estereótipos da promiscuidade negra e a mãe negra que favorece a criança branca em detrimento da sua própria. Resumidamente, existem vários casos ao longo da narrativa onde Cristofini é colocada em seu lugar. 6 Embora Lucy Wilson vê Cristofini como uma pessoa admirável e obstinada, personagem que contrasta com heroínas brancas e de mente fraca, ela acha que Cristofini é uma figura problemática, e até a maneira como Wilson elogia Cristofini é vista com suspeita por parte de outros acadêmicos. Além disso, em termos de método narrativo, Spivak apontou veementemente que Cristofini, a senhora negra, fica de fora da história do mulher crioula branca, tornando-se tangencial a esta narrativa. 18 Separado da ação do romance, e eventualmente desaparecendo sem deixar vestígios. Ela afirma que Liz, o foco esmagador nos crioulos brancos suprime as vozes de crioulos negros, fazendo de Cristofini outro e demonstrando que Liz ainda não quebrou as restrições de ficção europeia. Minha leitura tenta contradizer as afirmações de Spivak em duas maneiras. Por um lado, a saída de Cristofini resulta de a combinação do romance de cenário histórico e história. Desenvolvimento. A leitura de Cristofini por Spivak é relativamente indiferente às especificidades históricas. Os locais de enunciação de Cristofini e Liz, como o excelente estudo de Thomas deixa claro. 20 Conforme mencionado anteriormente, tendo como pano de fundo o Obiá sendo classificado como uma conduta ilegal, a lei Obiá tratou dos bruxos Obiá e bruxas da seguinte forma: após a acusação, eles foram condenados à prisão, flagelação, trabalhos forçados e multas, dependendo sobre a gravidade das circunstâncias. O texto também observa que, na época, Obiá foi expressamente proibido pela lei jamaicana. Metade sob o peso da lei e metade baseada em sua própria visão clara da situação. Cristofini acredita que ajudar os outros não teria sentido se eles fossem suscetíveis para ilusões como uma mariposa para uma chama. Portanto, ela decide retirar-se desta difícil competição desta vez, deixando o destino de Antonieta para si mesma. Consequentemente, Cristofini partida faz sentido, mas sua relutância e retirada nunca significa fracasso e covardia, mas sim uma medida fundamental. Desconstrução da falsidade e confiança imperiais. O status e a autoridade de Rochester como homem branco já foram desmoronou, como indicado pelas palavras apaixonadas de Cristofini. Não há polícia aqui, nenhuma gangue acorrentada, nenhuma máquina de piso, nenhuma escuridão. Prisão também. Este é um país livre e eu sou uma mulher livre. Estes palavras continuam reverberando em seus pensamentos, e ele está permanentemente hipnotizado pela voz de Cristofini e pelo Obiá. Na verdade, Rochester é dissuadido por seu olhar destemido. Quando ele olha para ela e reconhece, ela era uma lutadora, eu tive que admitir. 13 Em contraste, Cristofini emerge de a história ilesa. Por outro lado, o foco na perspectiva do branco. Crioulos no Mar dos Sargassos não significa que suprime as vozes dos negros, especialmente quando dois realmente coexistem no Caribe recém-descolonizado. Sociedade, onde seu status não é nem senhor, nem servo, nem explorador nem explorado. A este respeito, a crítica de Spivak necessariamente cai na rotina da oposição binária. Primeiro e, acima de tudo, o contexto histórico e as narrativas do romance revelam a complexidade da sociedade caribenha, o que torna a sua escala social e hierarquia extremamente frágeis, bem como a posição das filhas dos ex-proprietários de escravos diminuiu após emancipação. Até tia, uma jovem negra, reconhece que os brancos dos velhos tempos nada mais são do que negros brancos 6. Agora, e negro preto é melhor que negro branco. 13 Então Antonieta e Cristofini não pertencem ao grupo mestre/subordinado. Categoria. A seguir, a atitude de Antonieta em relação a Cristofini é de confiança e confiança, não de coerção. A. Cristofini, não envelheça. Você é o único amigo que tenho. Não se afaste de mim e fique velho. 13 A narrativa. 6 Negro branco aqui se refere aos crioulos brancos. No contexto da raça e antagonismo de classe, Antoinette, como descendente mestiça dos britânicos colonos, é odiado pelos negros locais e desprezado pela aristocracia branca. Os crioulos brancos são chamados de baratas brancas pelos nativos negros e são considerados negros brancos pelos seus conterrâneos quando tentam integrar na comunidade branca britânica. 15. 383 Suesh, a verdadeira Caribe, resistência e inclusão, sobre os significados simbólicos de Obiai. Cristofini White Sargassusi, de Jean Lys. Demonstra continuamente a devoção e confiança de Anne em seu baba negra, até com o cheiro de suas roupas. Simbolizando uma sensação de segurança, suas roupas cheiravam a limpeza, algodão, engomado e passado. Ela cheirava também ao cheiro deles. Tão quente e reconfortante para mim. 13 Como poderia tal conforto íntimo com odor pele a pele Antoinette se contivesse conotações raciais? Este sentimento e confiança são cruciais componentes do relacionamento de grupo ideal que Lys deseja para expressar. Além disso, Spivak esclarece seu argumento inicial em seu trabalho seguinte, uma crítica da razão pós-colonial, onde ela afirma que Lys fez com que Cristofini desaparecesse para proteger as pessoas marginalizadas. Devo ver a ensinação do saída de Cristofini como um movimento para proteger a margem. 19 Essa mudança de perspectiva apoia minha leitura. Interpretação que, primeiro, Spivak concorda com a lógica e
Legitimidade do afastamento de Cristofini da história e, segundo, ela confirma que Cristofini está segura no marginalizados, já que Liz está protegendo os vulneráveis. Como resultado, podemos concluir que o tratamento dado por Liz a Cristofini é nem repressivo nem racista, mas antes um reflexo da sentimentos do autor em relação à comunidade negra, ciúme, admiração e até saudade. 3.2 As visões inclusivas de Liz sobre a identidade étnica e cultural. Obiá e Nene Cristofini juntos significam memória comum ou coletiva da identidade caribenha e do grande compromisso do autor com aquela terra. Além disso, Jean Liz. Opiniões sobre Obiá e sua apreciação e respeito pelo forte solidariedade da comunidade negra são reflexos suas ideias liberais sobre identidade étnica. Os críticos não prestaram muita atenção ao relacionamento de Liz com o Obiá, mas quando se trata do Obiá, que é visto por todos como crime hediondo e ilegal, está claro que Liz tem uma visão justa e inclusiva das diferentes culturas caribenhas. Em sua autobiografia inacabada, Smile Please, Liz menciona Obiá, que é uma forma mais branda de voodoo. 12. A família dela tem uma cozinheira Obiá chamada Anteuita. Mesmo em minha época, ninguém deveria aceitar Obiá muito sério, me falaram sobre ela de uma forma respeitosa, quase impressionada. Tom 12 Liz passou a maior parte de sua infância no cozinha, onde uma semente de respeito à cultura negra foi estabelecida naquela época. O cozinheiro Obi exerceu grande influência sobre ela crescer. Liz conta em entrevista que ela, o cozinheiro de Obi, uma vez me contou minha sorte, e a maior parte dela foi se tornar realidade. Liz nunca pensa em Obiá como qualquer outra coisa do que uma lenda fantástica cheia de magia. Durante sua infância, ela fez grande amizade com Francine, a versão original de Tina no romance, que também desapareceu sem pronunciar uma palavra. Única palavra. Francine contou-lhe muitas histórias emocionantes, a maioria das quais que derivou de lendas de Obiá. Ela, Francine, sempre insistiu nesta cerimônia antes de começar uma história. 12. Além disso, a educação de Liz nas Índias Ocidentais teve influências formativas em seus temas de pensamento e escrita, incluindo sua atitude não conflituosa e acolhedora em direção ao grupo negro. Liz frequentou uma escola católica romana, escola do convento quando criança, onde aprendeu um grande lidar sobre a igreja de freiras católicas ramanas. Ela tinha um carinho especial pela Madre Superiora, cujos olhos estavam a cor do veludo preto. Em suas memórias, Liz dedicou um capítulo inteiro de sua experiência no convento. Quando ela primeiro entrou na Catedral de Rousseau, seu espírito foi atacado pelo movimentos do padre, o som do latim, o cheiro de incenso, e ela ficou ainda mais cativada pelo fato de que os negros não estavam sentados sozinhos, mas misturados com brancos. 12. Essa educação católica na escola do convento e sua exposição direta à cultura negra através do Obi Cook, seu companheiro negro, moldou sua infância. E depois, permite que ela ganhe uma visão profundamente observadora e perspectiva sobre etnias e raças. Em Thomas Staley, entrevista com Liz, ela expressa abertamente seu desejo por e adoração de uma comunidade negra mais unificada. Ela, Jean Liz, lembra o quanto ela queria ser negra porque eles costumavam ir ao baile todas as noites e se divertiam muito. Vestidos. 16 Liz também afirma francamente que somente quando ela era uma jovem que morava nas Índias Ocidentais, ela tinha a oportunidade de fundir diversas culturas sem inconsistências, independentemente de influências externas. Lado a lado com minha crescente cautela em relação aos negros. Havia inveja. Eu decidi que eles se divertiram melhor do que nós fizemos, eles riram muito, embora raramente sorrissem. Eles eram mais fortes do que nós, podiam caminhar muito. Caminho sem se cansar, carregue pesos pesados com facilidade. Toda noite alguém dava uma dança, você podia ouvir o tambores. Tivemos poucos beijos. Eles estavam mais vivos, mais parte do lugar do que nós éramos. 12. Pode-se descobrir que o grande mar dos Sargassos é um perfeito representação da perspectiva inclusiva de Liz sobre questões étnicas e identidade cultural. No final do romance, quando Antoinette se põe incêndio na propriedade Thornfield, ela não pensa em sua família ou os crioulos no mesmo grupo. Em vez disso, ela a vê apenas colega de infância Tina à luz do fogo, que misteriosamente desapareceu quando criança, mas foi forçado a chorar e atirar pedras em durante a noite do motim negro. Na doutrina Obiá, o fogo simboliza a purificação de todas as coisas. Para acabar com a vida de An com fogo é para expurgar as contradições que não podem ser assimilado pela sociedade real. Além disso, com base na protótipo lendário de Narciso, tanto a imagem no espelho e a imagem na água são reflexos do sujeito. Autoidentidade, com a distinção de que a água no piscina é mais permeável. 22 A conclusão sugere que por mergulhando na piscina, An será capaz de integrar o negritude colonial e brancura crioula que a afligem no rota para uma identidade compartilhada. Isso é qual de Liz. Mente aberta e visão de futuro e também indica a mensagem subjacente que Liz está tentando transmitir. Apenas acolhendo pessoas de diferentes etnias e tons de pele. Em nosso círculo amigável os crioulos alcançarão sua busca por identidade espiritual e cultural na sociedade moderna e perceber a futuro desejado. E só assim a cena que Liz fez. Estava esperando, quando o Natal chegar e ela olhar pelas ruas vazias de Londres e olha para a árvore de Natal. Entregue em casa, fiquei olhando para a árvore e tentei imaginar. Humanidades e Ciências Sociais 2022, 10, 637833853884. Eu mesmo em uma festa com muita gente, rindo e conversando e feliz ocorre. 12. 4 Conclusão. O autor localiza deliberada e anacronicamente este trabalho nas Índias Ocidentais Britânicas pós-emancipação no década de 1830, uma época em que Obiá era considerado um crime e uma época quando os negros eram explorados pelos brancos na clandestinidade, a fim de adote uma abordagem diferente e indo a Obiá e Cristofini. A mulher Obiá, com ricas conotações simbólicas. Para Cristofini e os negros das Índias Ocidentais, Obiá é o arma de subversão contra o poder europeu pós-colonial.
E Obiá, por sua vez, permite que ela tenha uma voz maior. Níveis da sociedade caribenha pós-colonial e a torna uma mulher guerreira para fazer ouvir sua própria voz caribenha. Em O Manejo de Obi e do Personagem, Liz nos oferece uma compreensão progressiva e inclusiva da etnia e da cultura, em vez de simplesmente expor esses aspectos culturais e sociais paradoxos e ir embora. É certo que, como crioulo, mulher, Jean Liz tem um nível de compreensão e compaixão pela sua comunidade que os autores europeus brancos nunca pode corresponder. Analisando as funções e o significado simbólico de Obiá e Cristofini podem fornecer insights aos leitores no verdadeiro caribenho e nas maneiras pelas quais os marginalizados as pessoas resistem ao legado do colonialismo, do privilégio branco e à hegemonia ocidental, que persiste não só num determinado período histórico, mas também na sociedade contemporânea. Liz visa encontrar uma solução que não seja contaminada pelo patriarcado e colonialismo, empregando um estilo feminino de escrita e linguagem em sua representação de Obiá, uma cultura única, fenômeno e a proteção especial de Cristofini. Ao fazê-lo, para defender a distinção do Caribe, cultura, a fonte de seu duradouro caráter caribenho, do ataque de influências de outras regiões do mundo e diferentes continentes. 21. Mais importante ainda, pode nos conscientizar da situação de Liz. Ideias inclusivas sobre cultura e etnia, que são a sua verdadeira objetivo escondido dentro da linguagem. Ela progressiva e visões inclusivas, conforme refletido no trabalho, que lhe permitem alcançar o que ela não poderia fazer no mundo real, como a erradicação das barreiras raciais, resultando no livre fluxo de identidades negras e brancas. Como Wilson Harris especificou, o tratamento mítico de Liz ao Obiá das Índias Ocidentais permitiu Liz transcender as barreiras sociais impostas por sua pele. Cor 21 é precisamente aqui que o significado realista desta pesquisa reside. No grande mar dos Sargassos, a extensão até que o crioulo branco simpatizava com o crioulo negro é demonstrado quando Cristofini e Tia mostram Antoinette Cosvai muita proteção e preocupação. Ao longo nesta obra, ela pinta para seus leitores uma faceta extraordinária da experiência das Índias Ocidentais e mostra o seu respeito pela comunidade negra robusta. Assim, o quase século Wide Sargasso escrito por Jean Liz na casa dos 70. Depois que ela esteve ausente de sua cidade natal nas Índias Ocidentais por 50 anos, é a sua contribuição para o colapso da sociedade. Barreiras baseadas em diferenças raciais. Referências. Bernstein, M. 1969. A inescrutável senhorita Jean Liz. O Observador, I. 40 a 42. 2 Crasson, J.B. 2020. Experimentos com poder, Obiá. A reconstrução da religião em Trinidad. Chicago, Universidade de Imprensa de Chicago. 3 Emory, mililitro. 1968, Jean Liz em Fim do Mundo, Romances de Exílio Colonial e Sexual. Austin, Universidade do Texas Press. 4 Greg, V.M., 1995. A Imaginação Histórica de Jean Liz. Lendo e escrevendo o crioulo. Chapel Hill, Universidade de Imprensa da Carolina do Norte. 5 Harris, W., 1980. Carnaval de Psique, Wide Jean Liz. Mar dos Sargassos. Conapip, 2, 242 150. 6 Henry, F., 2003. Recuperando as religiões africanas em Trinidad, a legitimação sociopolítica do orixá. E religiões batistas espirituais. Jamaica, Universidade do Oeste. Imprensa das Índias. 7 Mandragan, B., 2021. Uma revisão comparativa, Obiá, 3. E racismo, bruxaria caribenha na imaginação inglesa. E experimentos com poder, Obiá e a reconstrução de religião em Trinidad. História e Informação, 14, 1, 20. 8 O'Neill, E., 2020. Obiá, Raça e Racismo, Caribe. Bruxaria na imaginação inglesa. Jamaica, Universidade de A Imprensa das Índias Ocidentais. 9 Peyton, D., 2009. Obiá Acts, Produzindo e Policiando Limites da Religião no Caribe. Machado Pequeno, A. Jornal Caribenho de Crítica, 13, 1, 18. Faça. 10.1215/07990537 2008 002. 10 Peyton, D., 2019. A História Racista do Obiá da Jamaica. Les. Historians Watch, 4 de julho de 2019. Acessado em 11 de agosto de 2022. https://www.historyworkshop.org.uk/the-race-Stephen-history-of-yan. Aika sob a les /. 11 les /, milímetro, 1994. Protestantismo no Obiá. Doutrinas Rastafari, religião afro-caribenha em ampla. Mar dos Sargassos e Irmão Homem. Estudos caribenhos. 458-460. 12 Liz, J., 1981. Sorria, por favor, uma autobiografia inacabada. Londres, Grupo Penguin. 13 Liz, J., 2000. Amplo Mar dos Sargassos. Londres, Grupo Penguin. 14 Seivari, E., 1999. Jean Liz. Londres, Universidade de Cambridge. Pressione. 15 XIPI, L., 2021. A Coroa de Espinhos e o Fornbard, interpretando as imagens de loucura de Bertha Mason e Antonieta. Jornal Desejant Internacional. Universidade de Estudos, 05-102109. 16 Staley, TF, 1979. Jean Liz, Um Estudo Crítico. Berlim. Springer. 17 Scott, D., 1996. Religião na Sociedade Civil Colonial, Budismo. E Modernidade no Sri Lanka do século XIX. Dinâmica Cultural, 8. 1, 7 23. https://doi.org/1017740921374096008008001002. 385 Shueshi, A Verdadeira Caribe, Resistência e Inclusão, sobre os significados simbólicos de Obiá. Cristofini Wide Sargasso, de Jean Liz. 18 Spivak, GC, 2014.
3 textos femininos e uma crítica de imperialismo. Na crítica pós-colonial, pp. 145165. Londres. Routledge. 19 Spivak, G.C., 1999. Uma crítica da razão pós-colonial. Rumo a uma história do presente desaparecido. Cambridge. Imprensa da Universidade de Harvard. 20 Thomas, S., 1999. O Mundo de Jean Rhys. Westport. Madeira Verde. 21 Wilson, L., 1989. Europeia ou Caribenha, Jean Rhys. Linguagem do Exílio. Fronteiras, um jornal de estudos femininos. 68-72. 22 de D. 2006. Reescrita Cânon e Narrativa de Identidade. No Mar Largo dos Sargassos. Estudos de Literatura Estrangeira, 03, 77-83. 23 de F. 2009. Uma leitura pós-colonial de White Sargasso Sea. Literatura Estrangeira Contemporânea, 01, 125132.